Olá pessoal, sejam bem-vindos todos mais uma vez ao canal. Deixem seu like, seus comentários e impressões. Hoje nós vamos falar sobre aquela questão do descendente, né? Porque os cristãos, eles falam que aquela passagem do Gênesis 3:15, vou colocar aqui o trecho dela, estaria se referindo a Jesus. O termo ali, descendente, quando fala ali, estaria se referindo a Jesus, que Jesus seria o descendente da mulher, certo? E aquele termo também descendente, que o Deus hebreu fala, né, que os descendentes, que por meio de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Eu acho que ali, essa bênção, né, que viria para todas as nações, seria por meio de Jesus, porque Jesus ia morrer, né, e ia oferecer sua vida, né, sacrifício, então ia abençoar, de certo modo, todas as nações da terra. Então seria por meio de Abraão, porque Jesus seria descendente de Abraão, né? Então é como que se Abraão estava abençoando todas as nações da terra. Só que isso é mentira, pessoal. Não existe Jesus no Velho Testamento. Esse povo é muito ignorante. Quando eu falo povo, é o povo que ouve esses pastores, esses padres, né? Que inventam essa mentira. Com base nas mentiras que foram inventadas lá no Novo Testamento, né? E que eles mantêm porque é de interesse deles, né? Bom, então vou mostrar para vocês que aquele descendente, tanto em Gênesis 3,15, não diz respeito a Jesus, e que os demais termos que envolvem descendente, dentro da cultura hebraica, quando fala ali dos descendentes de Abraão, né, toda essa praxe aí dos hebreus conquistarem essas terras, esses territórios cananeus, não tem nada a ver com um só descendente, não tem nada a ver com uma só pessoa. Todas as vezes que foi tomada esse termo descendente dentro do texto bíblico do Velho Testamento, com relação aos descendentes, com relação a Abraão, a Isaac e Jacó, esse termo descendente se referia aos filhos de Abraão, certo? Não tem nada de um indivíduo, um filho de Abraão, tá entendendo? É pura ignorância desse povo. Vamos lá ao texto. Muitos religiosos ensinam que Gênesis 3,15, quando menciona o descendente, aí às vezes tem traduções que chamam de a semente da mulher, estaria se referindo a Jesus. Veja que absurdo. Os supostos autores do livro negam a existência de Jesus, ou quando alguns não negam, diz que Jesus foi uma fraude. Como é que essas passagens estariam se referindo a um Jesus que eles até hoje negam? E nunca foi porra nenhuma de Messias. Bom, acreditam que as declarações nessa passagem, as declarações contidas nessa passagem de Gênesis 3,15, sejam uma profecia messiânica, uma profecia. Dizem eles que essa aí seria a primeira profecia registrada na Bíblia. Um absurdo, né? Então Jeová disse à serpente: por ter feito isso, serpente, você é maldita entre todos os animais domésticos e de todos os animais selvagens. Já existiam animais domésticos na época de Adão e Eva. Veja que absurdo. E todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre você rastejará e comerá pó todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. É aqui que eles falam, pessoal. E porém inimizade entre você, serpente, e a mulher. E a mulher, você sabe quem era, né? A mulher era Eva, pessoal. Não tem nada. Os cristãos espiritualizam toda essa passagem. Diz que essa mulher não é Eva, é uma outra mulher. A igreja católica diz que aqui é Maria, né? Outros dizem que é a igreja de Cristo. Tá entendendo? E entre o seu descendente, é isso aqui, ó. O descendente entre o seu descendente e o descendente dela. Aí esse descendente aqui dela, que é da mulher, eles acham que é Cristo. Certo? Acho que é Cristo. E isso os cristãos protestantes, né?
Porque o que diz que isso aqui é a mulher, seria a igreja, outros dizem. Uns dizem que é a igreja. Aí já a igreja católica diz que aqui, essa mulher é Maria. Entendeu? Então, de acordo com a visão de cada um, porque tem os cristãos protestantes e os cristãos, né? Católicos, né? Então eles têm visões totalmente diferentes dessas questões da Bíblia. Mas o ponto relevante aqui é que todos eles aqui dizem que esse descendente aqui é Jesus. Tá entendendo? Esse descendente aqui é Jesus. Esse descendente aqui, o descendente da mulher, esmagará a sua cabeça. A sua cabeça, não é nem... Veja que é a sua cabeça. A cabeça de quem, pessoal? Da serpente. Não é nem a cabeça dos descendentes da serpente, mas é a própria serpente, certo? E você ferirá o calcanhar dele. Calcanhar de quem? Do descendente da mulher. E você, no caso, a serpente, né? Ignorância, né? Porque aqui a mulher, aqui não é nada disso que eles falam. São todas as mulheres, certo? Aqui todas as mulheres. Aqui a serpente envolveria todas as serpentes. Onde está a serpente? Olha, a serpente falou para a serpente. E a serpente ali nós sabemos que ali estava tomada em sentido genérico, né? Ou seja, envolve todas as serpentes. Assim como ali a mulher que passou a ser a dar luz, a ter dores de parto, o homem a ter que trabalhar para tirar seu sustento, refere a todos os homens. Como também a mulher ali, todas as pragas que Javé joga contra a mulher, se estenderia a todas as mulheres. Aqui simplesmente mulher, sentido genérico, não tem nada a ver termo especial, mulher que ser Maria, mulher que ser igreja, não tem nada a ver. A igreja, por acaso, sente dores de parto? Ou o marido tem anseio de dominar a igreja? Tem nada a ver. Serpente é a mesma coisa, né? De rastejar e tal. A mera interpretação do texto mostra que não tem sentido algum espiritualizar isso aqui. Bom, aí aqui a tradução, essa versão bíblica é a TNM, tradução do Novo Mundo, né? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Referindo-se à serpente, né? Ele diz que a serpente vai comer pó todos os dias da vida. Aí chega aqui, vamos lá. E porém inimizade entre ti, entre a serpente e a mulher. E entre a tua semente, aqui agora usa o termo semente, tá vendo? E a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada, cobra. Você será castigada, a cobra. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Nunca que cobra comeu terra, né? Eu farei, sabe por aí você já viu a papagaiada que é o texto. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. Veja. Olha, outro detalhe, eu acho que eu fiz um vídeo falando dessa questão. O texto nos diz que é Javé que ia colocar inimizade entre a mulher e o descendente da mulher. Javé que ia colocar, tá entendendo? Mas eles dizem que aí é o diabo, que é a relação entre Jesus e o diabo, né? E ele diz que essa serpente aqui é o diabo. Mas veja que o Javé está dizendo que é ele que está colocando a inimizade em... Vamos supor que aqui seja Jesus e o diabo, né? Veja, o Javé está dizendo aqui que é ele que está pondo a inimizade entre a serpente, né? E a mulher. Aí eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. Tá entendendo? Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. Aí eles dizem que a mulher não é a mulher aqui. E a serpente, aqui é o diabo. Mas, aí vamos para a igreja. A igreja católica diz que essa mulher é a igreja, né? Ou é Maria.
e aqui é a serpente. Aí os crentes dizem que os cristãos protestantes dizem que aqui a mulher é a igreja, né? E isso aqui seria Cristo. Aí os testemunhos de Jeová ainda dizem diferente, diz que aqui é a igreja deles, né? E aí tem um negócio lá de 144 mil, né? Que eles dizem que fazem parte da igreja dele e tal. E aqui seria o diabo e seus filhos, né? Bom, mas aí mas aqui. Aqui está dizendo que Javé ia colocar a inimizade entre você e a mulher. Aí vamos supor que seja, pela visão deles, aqui seja, não seja a mulher aqui mesmo, no caso, todas as mulheres, né? Mas sim uma mulher em especial, vamos dizer a igreja ou coisa do tipo. E a Javé está dizendo que vai botar a inimizade, é ele que vai implantar a inimizade. Não era o diabo nesse caso, porque eles estão dizendo que aqui é o diabo, né? A serpente é o diabo. Então, como é que o Javé está dizendo que vai botar a inimizade entre a serpente, entre o diabo e a mulher? Se os próprios cristãos dizem que o diabo, que por si mesmo, ia perseguir a mulher. Está entendendo? Que a mulher, no caso, uma parte diz que é a igreja. Né? Mas é Javé que está dizendo que vai fazer isso, vai criar inimizade. Então, isso aqui não pode ser a igreja. Isso aqui não pode ser a serpente, o diabo. Não pode. Ele está se referindo realmente à cobra e à mulher, no sentido literal. Está entendendo, pessoal? E ele ainda diz, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Ou seja, como ele já está botando inimizade entre esses dois, né? Da mesma forma ia acontecer entre a descendência dela e da serpente. Ou seja, era Javé que ia colocar a inimizade entre essas duas classes. Aí os cristãos estão dizendo aqui que é Jesus e o tal do diabo. Mas como? Mas não é o próprio diabo que causa, que tem esse ódio, vamos dizer assim, por Jesus, por si mesmo? Mas aqui está dizendo que é Javé que vai colocar esse ódio. Tá entendendo? Não é, aqui não se refere a Jesus porra nenhuma. Não se refere a mulher como eles pensam, ou igreja, ou Maria, ou coisa do tipo. Não tem nada a ver. Vamos lá? Note que algumas traduções deixam o termo semente ou descendente no singular. Porém, isso não significa que esse termo queira se referir a uma pessoa em específico, pessoal. Eu ia colocar o significado do Strong de semente. Mas eu acho irrelevante porque o próprio texto bíblico nos mostra, né? Isso tudo que eu vou falar. Certo? Bom, porém, isso não significa que esse termo quer se referir a uma pessoa em específico, pessoal. O termo aí quer dizer descendentes, filhos. E isso é muito fácil de comprovar quando comparamos diferentes traduções. E se são filhos ou descendentes ou descendência, então a passagem não poderia estar se referindo a Jesus, vez que Jesus é um indivíduo e não uma coletividade de pessoas. E lá, essa passagem aqui, quando fala de a semente, é o descendente, aqui não é uma pessoa, tá entendendo? É uma coletividade de pessoas, são os filhos dessa pessoa. No caso aqui, da mulher, né? Que aqui fala da mulher e da serpente. Então, que está se referindo dos filhos da serpente e os filhos da mulher, que iam criar essa inimizade entre si, tá entendendo? Então, como é que aqui seria Jesus? Se aqui Jesus não pode estar... Se o termo aqui se refere a mais de uma pessoa, como é que aí é Jesus? Tá entendendo? Repito, embora o termo é usado aí no singular, em algumas versões, mas ele não significa um indivíduo. Não quer dizer que é um descendente, um único descendente, pessoal. São vários descendentes. Estão entendendo? Só por isso já acaba com essa crença primitiva cristã de dizer que ali se refere a Jesus. Além das razões que já discutimos anteriormente, né? Que desmente totalmente essa crença cristã, dizer que Gênesis 3,15 se refere a uma profecia e que ali refere-se a Jesus como um Messias, ou o rei messiânico. Tem nada a ver.
Só essa análise já seria suficiente para descartarmos essa ideia equivocada e distorcida que é aplicada a esse texto de Gênesis por cristãos. Podemos fazer esse engodo cristão facilmente quando comparamos ainda declarações paralelas do Deus hebreu dentro do texto bíblico. Porque essas como eu falei, né? Esses termos aí, descendente, semente, vai permear todo o texto bíblico. Então é muito fácil você fazer essas comparações e ver que ali não tem nada a ver de um elemento, um indivíduo, uma pessoa. Tá entendendo? Ali se refere mesmo àqueles personagens. O homem, a mulher, a serpente. Somente. Aqueles mesmos. Não tem nada de diabo ali no meio, escondido, fingindo, se passando por serpente. A primeira passagem que usaremos é também distorcida pelos cristãos, para dizer que Abraão abençoaria todas as nações da terra por meio de Jesus. Vejam. Ora, disse Jeová a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí, pessoal, aqui é que eles dizem que acham que é Jesus. Ora, disse Jeová a Abraão e tal. Aí diz aqui, ó, de ti sairá uma grande nação e de ti abençoarei e engrandecerei o teu nome, né? Ser tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por meio de ti, Abraão, olha, por meio de ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí eles interpretam, pessoal, essa bênção aqui, que seria estendida a todas as famílias da terra, essa bênção viria por meio de Jesus, como nós dissemos quando abrimos o vídeo. Então, eles estão dizendo que essas bênçãos aqui, todas as famílias viriam por meio de Jesus, que seria descendente de Abraão. Então, é como se Abraão estivesse abençoando todas as famílias através de Jesus, está entendendo? Mas é mentira, pessoal, não tem nada a ver. Sabe por quê? Eu vou falar no decorrer do texto, mas antecipo já de imediato para vocês. Por que nós podemos dizer que isso é mentira? Porque aqui são as bênçãos ou as promessas de Javé para Abraão. Só que as promessas de Javé para Abraão vão ser repetidas para Isaac e Jacó. Todas essas declarações aqui, que nós estamos vendo, vão ser ditas e direcionadas também para Isaac e Jacó. Aí quando nós vamos analisar essas declarações aqui, que são ditas para Abraão e serão ditas para Isaac e Jacó, nós vamos ver o significado do que o Deus hebreu estava querendo dizer. Não tem nada a ver com a bênção aqui que eles estão pensando, no sentido que eles estão falando. E esse descendente abençoaria todas as nações por meio de seu sacrifício, que seria Jesus, né? Que seria morto, sacrificado e abençoaria todas as nações. Mentira, pessoal, é ignorância mesmo do povo. A mera comparação, como falei, desses três personagens, as bênçãos desses três personagens, que são as mesmas, descarta toda essa mentirada. Vamos ver. Percebam que esse texto diz que haveria pessoas sendo abençoadas e amaldiçoadas por meio de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Essas pessoas aqui que seriam abençoadas por meio de Abraão seriam aquelas que abençoariam Abraão. Estão entendendo? Não são todas as famílias da terra que o texto quer dizer. Certo? Embora aparenta dizer, né? Todas sem exceção, mas não é isso. A ideia aqui é que aquelas que abençoarem Abraão, por sua vez, seriam abençoadas. E aquelas que amaldiçoassem Abraão, seriam amaldiçoadas. Por quem? Pelo Deus hebreu. Está entendendo? Eu abençoarei. É ele, não é uma outra pessoa que vai abençoar. Não é Jesus, pessoal. Aí pronto, aí o crente vai dizer, não, mas aí Jesus é Deus. Né? Mas o texto aqui está dizendo que é Javé que ia abençoar, tá vendo? Javé que ia abençoar por meio de Abraão, pessoal. Não é Jesus. Porque Jesus não é Deus, nós sabemos, né? Mas mesmo que vamos crer que Abraão, ou que Jesus é Deus nessa mitologia, mas aqui não é um texto cristão, tá entendendo? Aqui é um texto hebreu, um texto judeu. É impossível que houvesse essa ideia cristã aqui no texto judeu, tá entendendo?
o texto está dizendo que Javé que ia abençoar, por meio de Abraão, todas as nações da terra, aquelas que abençoassem o Abraão, ou pedisse a bênção de Abraão. Aí seriam abençoadas, está entendendo? Essas famílias ou essas nações iriam pedir a bênção a Abraão, está entendendo? Aí Abraão, por sua vez, ia abençoá-la, ia as abençoar. E aquelas que não, seriam amaldiçoadas por Javé. Está vendo como é simples a interpretação? Mas o cara vai ler um negócio porque ele tá, como vamos dizer assim, ele tá vendido, né? Tá vendido. O cara cresce, né? Desde criança, numa igreja, falando aquele monte de bobagem, mentira, né? Tolices. Aí vai alimentando a mente do cara. O cara fica numa redoma e só essas besteiras fica o alimentando, né? Então ele vai pro texto já vendido. Ele não tem como pensar de outra forma. Aí olha aqui o texto, aí começa a pensar um monte de bobagem. Não, aqui é Jesus que vai abençoar todas as nações, porque as igrejas ensinam essa bobagem. Tá entendendo? Mas o texto não diz nada disso. Bom, outro detalhe presente, a passagem apenas reflete o pensamento primitivo. Eu pulei aqui, né? Perceba que esse texto diz que haveria pessoas sendo abençoadas e amaldiçoadas por meio de Abraão. Só de haver bênção e maldição já não poderia ser Jesus, né? Porque por meio de Jesus não seria amaldiçoada nações, né? Não faz sentido, né? A passagem apenas reflete, veja, essa passagem que nós acabamos de ler de Abraão, ela apenas reflete o pensamento primitivo da época, em que pessoas eram abençoadas ou amaldiçoadas em nome dos deuses, pessoal. Nós vemos essa ideia lá, um Balaão, o rei lá chama Balaão para amaldiçoar a nação de Israel. Por meio de quem? Do Deus dele, que ele disse que é Javé. Essas ideias de bênção, maldição, de outros povos, de outras nações, é uma coisa típica e primitiva da época. Não tem nada a ver com Jesus. Outro detalhe presente é que não seria um descendente de Abraão que abençoaria ou amaldiçoaria todas as nações da terra, mas sim todos os descendentes de Abraão. Estão entendendo? Veja o descompasso dessa crença cristã. Eles falam ali que Abraão abençoaria todas as nações da terra, mas aquela bênção de Abraão seria por meio de seus descendentes, e que não é um, são vários. Estão entendendo? Por vários ali, né, dentro dessa primitividade, né, que eles dizem que veio a nação de Israel, certo? Ou seja, o texto, portanto, refere-se aos descendentes, aos filhos que Abraão teria, e não a um descendente. Está entendendo? Não tem nada de Jesus sendo esse descendente abençoando nações. Os pobres cristãos deturpam tudo, descontextualizam, certo? Descontextualizam tudo que é passagem do Velho Testamento, tudo para encontrar amparo para suas crenças. Pois bem, como dissemos, eles dizem que esse descendente de Abraão, que abençoaria todas as nações da terra, seria Jesus, quando nós sabemos que ali são vários, né? Não um só descendente. Leiam agora essa passagem, e lembre-se desse detalhe que eu falei, olha. As bênçãos que são prometidas a Abraão, ali no Gênesis, elas são as mesmas que vai ser repetida para Isaac para Isaac e Jacó, porque são esses descendentes que abençoariam supostamente todas as nações da terra. Iriam pedir as bênçãos a esses filhos de Abraão, pessoal. Está entendendo? E diz, aí já veio abençoar. E disse, por mim mesmo jurei, diz Jeová, porque fizeste isto e não me negaste teu filho. Aqui é a passagem quando o tal do Abraão oferece Isaac em sacrifício. Né? Aí já vai ficar maravilhado, né? Que Abraão não negou o filho. Que deveras, Deus burro, né? Todo mundo oferecia os seus filhos em sacrifício, né? Então não tinha nada de grandeza nisso, né? Maravilhoso. E deveras te abençoarei e multiplicarei a tua descendência. Veja aí. E deveras te abençoarei. O Javé dizendo que ia abençoar quem? O Abraão. E multiplicar a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Veja, olha. Está lembrado daquela questão do termo descendente? Descendência? Ou semente? Olha. Ele está dizendo aqui, olha. Javé disse que ia multiplicar a descendência. De quem? De Abraão, pessoal. Então, como é que a descendente de Abraão é Jesus? É só Jesus. Está entendendo?
Olha, o termo descendência aqui não é um indivíduo, são vários, porque ele diz que vai multiplicar a sua descendência e abençoar e multiplicar a descendência de Abraão. Tá vendo? Como o quê? Como as estrelas do céu. Então, a descendência de Abraão, quando o texto fala aqui, é um indivíduo? Ou como o Gênesis lá fala que o descendente da mulher é um indivíduo? Não, pessoal. São vários indivíduos. São filhos. E como a areia que está na praia. É um só? São vários. Na ideia aqui seria milhares ou milhões, né? Ela possuirá, ela quem, pessoal? Ela quem, pessoal? A descendência de Abraão. Diz que vai possuir a porta dos seus inimigos. Ou seja, ia conquistar povos. É isso que o texto quer dizer. Porque esse texto é um texto primitivo de uma época que as pessoas guerreavam por terras e territórios. Qual é a promessa desse Deus miserável aqui? Que Abraão vai conquistar as terras dos cananeus. Entendeu? Então essa ideia toda aqui é voltada para isso. Quando diz que ele possuirá a porta de seus inimigos, é as portas, as terras. Essa referência à porta seria as terras, os territórios, certo? E o que havia nessa época não eram portões, né? Que ficavam, que delimitavam, né? As terras desses reinos. Então, daí falar em porta, portões dos seus inimigos, tá entendendo? Está se referindo aqui à conquista dos hebreus dos territórios inimigos deles, que era quem? Os inimigos deles, segundo a lenda aqui? Os cananeus. E por tua semente se abençoarão todas as nações da terra. Por tua semente, pessoal. Quem é a semente de Abraão, pessoal? É Jesus, Olha, e por tua semente se abençoarão todas as nações da terra. Eu te pergunto, essa semente aqui, tua semente, singular, é Jesus? Não é, porque o texto está dizendo que a semente de Abraão seria multiplicada. Essa semente aqui não é um indivíduo, são vários, são os filhos de Abraão, certo? Porque obedeceste a minha voz. Estão entendendo? É muito ignorância esse povo. Eu, o Senhor, juro por mim mesmo. Eu, o Senhor, juro por mim mesmo que por teres feito... Aqui é a mesma passagem de Gênesis 22, tá? Mas só que numa outra versão. Eu trago sempre essas versões porque tem algumas versões que mostram de forma mais clara o que outra não disse. Tá entendendo? Veja. E às vezes o que outra não diz e que outra diz, quando a gente conjuga as duas, aí o nosso entendimento abre. Fica mais claro para você entender o que de fato o escritor está querendo dizer. Eu, o Senhor, juro por mim mesmo que por teres feito o que fizeste, por me teres obedecido, sem sequer me recusares até o teu próprio filho querido, te abençoarei com enormes bênçãos. Multiplicarei os teus descendentes. Tá vendo? Então não é um descendente. Não tem nada a ver de Jesus. E serão milhões sem conto, tal como as estrelas do céu, como os grãos da areia das praias. Além de que virão a ver... Olha, veja, aí o que ele diz aí? Além de que os seus descendentes, ele quer dizer isso? Além de que virão a ser vitoriosos sobre os seus inimigos. Tá vendo? Serão ainda um meio de bênção, tá vendo? Os descendentes de Abraão serão um meio de bênçãos para todos os outros povos da terra. Tudo isso por me teres obedecido. Então, esses povos que aqui fala seriam povos que seriam abençoados por meio dos descendentes de Abraão, certo? Seus descendentes, certo? Aí abençoar outros povos, porque esses povos seriam conquistados e pediriam uma bênção a Abraão. Tá entendendo? Ou aos descendentes de Abraão. E é isso que o texto quer dizer. Não tem nada de bênção de Jesus ter morrido, ter se sacrificado. Tudo mentira. Isso aí é só tolice. E aqui a TNM, veja, certamente abençoarei você e certamente multiplicarei o teu descendente. Aqui ele bota o descendente em singular, certo? Mas se haverá multiplicação do descendente, esse descendente não pode ser Jesus, certo? Como as estrelas dos céus e como os grãos da areia da beira do mar. E o seu descendente tomará posse do portão dos inimigos dele. Veja, o descendente, Jesus tomou posse de algum portão, pessoal? De inimigo de Abraão?
ou dos hebreus? Não, pessoal. Então como é que esse descendente pode ser Jesus? Nunca na vida. Os descendentes aqui são os filhos de Abraão, que representam o povo de Israel, conquistando os territórios inimigos, que é as terras dos cananeus. E todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio do teu descendente. Veja, e todas as nações da terra obterão para si uma bênção, tá vendo? Essas nações da terra iam obter uma bênção por meio do seu descendente. Ele pergunta, esse descendente é singular, pessoal? É uma pessoa só? Não, essas bênçãos que essas nações iam obter é por meio desse descendente, mas nós já sabemos que o descendente de Abraão não é uma pessoa. São vários, porque serão como as areias do mar, serão como as estrelas do céu, então como o descendente é Jesus. Tem mais o que eu discutir aqui? Tem mais o que explicar aqui? Porque você escutou a minha voz. Estão entendendo? Então é como eu falei. Todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio do seu descendente, que você escutou a minha voz. Essas bênçãos viriam quando os hebreus conquistassem aquelas terras, né, cananéias. Então aí outros povos conquistados por eles, né, que diz que conquistar aquelas 7 nações, né, pediria a bênção para eles. Certo? Conversa furada, né? O texto é lendário, né? Por isso que tem essas falhas, né? Porque eles mesmos vão dizer que vai matar todo mundo, não quer deixar ninguém vivo, né? Dos cananeus, né? E os outros povos ali próximo, ali diz que eles iriam mais tarde ir atrás de guerrear. O texto novamente nos fala de descendentes de Abraão, né? Porém, ele agora nos mostra claramente que não se trata de uma pessoa, mas de filhos ou descendentes. Aqui é dito que o Deus hebreu multiplicaria o descendente de Abraão, como as estrelas do céu. Esse multiplicar-se como as estrelas do céu refere-se a se tornar numeroso, tornar-se muitos. Logo, esse descendente de Abraão não poderia ser Jesus, já que o texto evidencia claramente a presença de várias pessoas por meio das quais as nações da terra seriam benditas ou abençoadas. Não é Jesus que abençoaria, tá vendo? Era Javé, por meio dos descendentes de Abraão, que abençoaria essas nações. E ainda não ficou claro para você que o termo descendente em Gênesis 3,15 não diz respeito a Messias algum, passemos então para outra passagem com o mesmo contexto. Lembre-se, as promessas que foram feitas a Abraão são as promessas que serão feitas a Isaac e a Jacó. Entendeu? Então, as promessas são as mesmas. Os elementos ali são os mesmos, descendentes, tudo. Naquele dia, fez Jeová uma aliança com Abraão, dizendo, a tua semente singular tenho dado esta terra. Que terra, pessoal? A terra de Canaã. Aí ele pergunta, essa semente, esse descendente, é Jesus? Jesus recebeu alguma terra de Canaã para ele? Estão entendendo? Olha, a tua semente tenho dado esta terra. A semente de Abraão é simplesmente seus descendentes, pessoal. Tá vendo? Porque não foi Jesus que recebeu a terra de Canaã. Foram os filhos de Abraão que receberam as terras de Canaã. Desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Aí vai. Aí as terras que tinham esses povos, aí, tudo cananeu. Aí. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferizeu, os Refaíns. Diz que aqui vão ser ocupados pelos Moabitas e os Moabitas e Amonitas, né? Ali essas regiões seriam conquistadas, seriam ocupadas. O Cananeu, o Gigazeu e o Jebuseu. Simples, pessoal, a interpretação. Pergunte-se, que descendente é esse que Javé diz ter dado a terra dos cananeus? Você acha que é Jesus? Só sendo muito ignorante para deduzir tal coisa, né? Portanto, a passagem não diz nem ao futuro, né? Bem distante, né? Se diz respeito ao tempo ali que os hebreus estariam conquistando as terras dos cananeus. Não insistem nem ao tempo de Jesus, tá vendo? Que mentirada. Só sendo muito ignorante para deduzir tal coisa. Está evidente que esse descendente é a nação de Israel, os hebreus. A tradução abaixo nos mostra de forma espetacular como é que seriam abençoadas todas as nações da terra por meio da semente ou descendente de Abraão. Nós já falamos.
Mas vou mostrar para você que tem traduções que diz claramente o que nós estamos dizendo. Veja. Net Bible. Porque você me obedeceu, Abraão, todas as nações da terra. E aí você sabe, como eu falei, que todas essas nações da terra, quando ele fala todas as nações da terra, não é necessariamente todas as nações da terra, né? Porque os cananeus eram nações da terra e receberam bênção por parte de Javé por meio de Abraão? Não. Javé queria matar a todos eles. Tá entendendo? Então essas aqui seriam aquelas que seriam conquistadas e que mais tarde pediriam a bênção a Abraão, ou aos descendentes de Abraão, que iam abençoar em nome de Javé, né? Como nós dissemos. Existe essa crença, essa crendice entre eles, de povos ou nações serem abençoados ou amaldiçoados por meio dos deuses. Certo? Aqui nesse texto existe a presença de Javé, mas é mentira, porque aqui a construção é do judeu monoteísta. Mas, na verdade, aqui as lendas originais diziam respeito aos deuses, certo? Porque você me obedeceu, todas as nações da terra pronunciarão bênçãos umas sobre as outras. Usando o quê, pessoal? Usando o nome de seus descendentes. Tá vendo? Como é que os descendentes de Abraão, ou o descendente de Abraão, abençoaria todas as nações da terra? E, na verdade, esse descendente de Abraão seria os descendentes ou os filhos de Abraão. Como é que ele seria essa bênção? Experimenta assim, olha. Eles pronunciarão bênçãos uns sobre as outras, usando o nome de seus descendentes. Quem é os descendentes de Abraão, pessoal? Como são chamados os descendentes de Abraão? Israel. Entendeu? Então, seria mais ou menos isso. Como é que as nações da terra abençoariam umas às outras? Eu te abençoo em nome de Israel. Mais ou menos isso, tá entendendo? Net Bible. Porque você me obedeceu, todas as nações da terra pronunciarão bênçãos umas sobre as outras, usando o nome de seus descendentes. Tá vendo? Não tem nada de Jesus abençoando. As nações iam abençoar umas às outras por meio dos descendentes de Abraão, que elas iam pronunciar. Que era a nação de Israel, a nação santa, a nação privilegiada de todas as nações. É a nação que eles chamam, é a nação... como é que Neemias chama? A semente pura. Entendendo? Eram eles. Não tem nada de Jesus abençoar ninguém, pessoal. Tá aí. Como já havíamos dito, em parágrafos acima, essa ideia de abençoar outras nações refere-se à ideia primitiva que aqueles povos tinham. Só isso. Eles abençoavam ou amaldiçoavam uns aos outros por meio de seus deuses, como já havíamos dito antes. Não tem nada de Jesus como sendo descendente de Abraão, que viria abençoar todos os povos por meio de um suposto sacrifício. Por meio de um suposto sacrifício. Essa ideia é uma invenção cristã, pessoal. O texto do Velho Testamento não aponta para nenhum entendimento nesse sentido. O texto de Deuteronômio mostra que bênçãos seriam essas. Veja agora quais bênçãos seriam essas. Veja. Toda essa ideia está dentro do texto bíblico, em várias passagens. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança. Que aliança, pessoal? Quando foi que surgiu essa aliança, pessoal? Javé não faz uma aliança, um pacto com Abraão, aí o Javé fica falando essa mesma coisa direto lá para os descendentes de Abraão. Olha, se vocês observarem o pacto que eu fiz com Abraão, e qual foi o pacto que Javé fez com Abraão? De que Abraão teria como Deus Javé, e Javé teria como seu povo o povo de Abraão, que é a nação de Israel. Esse é o pacto, tá entendendo? Aí, se ele mantivesse... Aí Javé disse que esse pacto ele teria manter para ele e para os seus filhos. Ou seja, ele tinha de manter essa ideia de que todos os seus filhos teriam que ter como Deus Javé. Aí, em troca, Javé ia dar o quê, pessoal, para esse povo? A terra que eles tanto queriam, que era a terra de Canaã. Tá entendendo? É esse o pacto. Aí, teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Olha, jurou aos teus pais, pessoal. Ele está falando aqui para o povo de Israel. Aí fala dos pais, que jurou para os seus pais. Que pais? Abraão. Tá entendendo? Esses pais aqui envolvem Abraão, inicialmente, né? Porque o pacto é aberto com Abraão. E depois se repete para Isaac. E depois se repete para Jacó. Daí ele fala dos teus pais. É esses pais que ele está se referindo. Abraão, Isaac e Jacó.
Olha, te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Está entendendo? E amar-te-á e abençoar-te-á e te fará multiplicar. A nação de Israel ia se multiplicar ainda mais. Abençoará o fruto do teu ventre. O ventre, abençoará o fruto do teu ventre, pessoal. O que quer dizer isso? Quer dizer que as mulheres seriam férteis, estéreis, teriam filhos, mais e mais. E o fruto da tua terra. A terra daria em abundância, tá entendendo? Ia produzir safras em abundância. Aí ele fala, o teu grão, o teu mosto e o teu azeite, coisa da terra, tá vendo? E lembre-se que essa cultura aqui é uma terra, é uma cultura agrária, lida com o campo. E a criação das tuas vacas, do rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou, na terra que jurou aos teus pais. Qual foi a terra que Javé jurou aos pais, pessoal? De Abraão, Isaac e Jacó? As terras dos cananeus. Dar-te, bendito serás mais do que todos os povos. Bendito será mais do que todos os povos. Lógico, é a nação de Israel. Aí fica essa historinha dizer que Jesus abençoa todas as nações. Simplesmente dizer que é uma só nação que é a mais bendita de todas. Mas bendito será mais do que todos os povos. Não haverá estéreo entre ti, tá vendo? Seja homem, seja mulher. Nem entre os teus animais. Não haveria esterilidade entre eles. São as bênçãos, tá entendendo? E eram essas mesmas bênçãos que as nações iriam buscar por meio dos descendentes de Abraão, tá entendendo? Seja homem, seja mulher, entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios. Ela ainda diz que já infestou os egípcios de praga lá, né? E bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Tá vendo? As pragas, tudo isso aqui ia acontecer para os hebreus, né, em primeiro lugar, e para aqueles que bendizessem a nação de Israel. Aí eles iam desejar, né, bênção para esses povos. Do contrário, viria a praga. Por quê? Porque Javé disse, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, Abraão, e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoar. Entendeu? E porá sobre todos os que te odeiam, tá vendo? É a mesma coisa que o Abraão falou lá. O Javé falou para Abraão. E abençoar aqueles que abençoassem Abraão e amaldiçoar aqueles que não amaldiçoassem, aqueles que amaldiçoassem Abraão. Certo? O Javé, não tem nada de Jesus. Certo? A ideia do texto acima ainda é confirmada com relação a Jacó. Lembra-se que eu disse, né? Essas promessas são feitas a Abraão, depois segue para Isaac, depois segue para Jacó. É essa tríade aí que dá origem à nação de Israel, que é a nação santa, a nação pura. O Esaú está fora, o Ismael está fora, os midianitas estão fora, porque eles aí são filhos de Abraão, mas não fazem parte dessa tríade, que é ela que vai gerar a nação de Israel, que é tida como a nação de Deus, é como o povo de Deus. Só existe um povo para Javé, é o povo de Israel, não existem outros povos. Está entendendo? Temos que ele disse que ia ser Deus dessa nação, e essa nação seria o seu povo. É só ela, não existe outro. Está cheiro do meu. Olha, está cheiro. Este cheiro do meu filho é o bom cheiro da terra e dos campos que o Senhor abençoou. Que o Senhor te dê sempre abundância de chuvas para as tuas searas, colheitas ricas e vinho novo, sempre ligado à terra, tá vendo, pessoal? Cultura agrícola. Pessoal aqui era povo do campo, né? Lidar com o campo. E muitos povos te venham a te servir, tá vendo? E muitos povos te venham a servir e te honrem. Aí vamos entender o contexto. Essa passagem diz respeito a quem? Gênesis 27, 27. Se refere, pessoal, ao momento em que o Jacó vai enganar o velho do Isaac, que é filho de Abraão, para obter a bênção da primogenitura que era de direito de Esaú. O Jacó aqui está disfarçado, segundo a lenda, de Jacó. Está disfarçado de Esaú, para obter a bênção do velho e do pai. O pai está cego, não enxerga porra nenhuma, né, segundo a lenda. Aí diz que ele bota pelo para tudo que é parte do corpo. Acho que pegou lá uns capim, jogou sobre o corpo, para deixar o odor, né, do campo, da terra. O velho, quando sentiu o cheiro, o velho não enxergava, né, foi pelos sentidos, né? O cheiro e o tato. Cheirou, sentiu o cheiro
o cheiro fedorento do filho, né? Que era do campo, né? Aí lidava com o campo, né? O cheiro lá da terra, né? Bode, de cabra, de jegue, essas coisas aí, de capim. Aí, aí foi apalpar ele, né? Porque disse que ele era cabeludo, esse tal de Esaú, né? Apalpou, disse que viu pelo para tudo que é lado. Né? Era um Tony Ramos, de peludo. Aí o texto nos mostra que ele pegou a mãe, né? Sugeriu ele pegar pele de cabra e botar nos braços, no peito, tudo que onde fosse possível vai tocar e sentir como que tivesse cheio de pelo. Foi isso que fizeram. A mãe, a tal da Rebeca e o tal do Jacó, para enganar o velho safado do Isaac. E tinha aí, ele tinha mais de 100 anos já, o velho. O velho tava quase morrendo, né? Que o velho disse que tava quase morrendo, né? Disse que, olha, meu filho, olha, com o Isaú, né? Olha, já tô quase indo no caminho da humanidade, estou quase morrendo, não sei o dia que tava para morrer, ou seja, tá sentindo que ia morrer, né? Aí o Isaú saiu atrás dele, aí pediu um bocado lá, queria um tal de uma comida lá, de um animal lá, mandou o filho ir lá no campo pegar, matar um animal para trazer para ele fazer um tal de bocado, que só Isaú sabia fazer esse bocado, sabe? Aí quando Isaú sai, aí Jacó aparece, aí disfarçado de Isaú, para tomar a bênção. Aí o Isaac vai pronunciar a bênção do pacto, pessoal. O Isaac vai abençoar, ou vai repetir a bênção do pacto. A bênção que foi feita para seu pai. Quem era o pai de Isaac? O Abraão. Então o Isaac vai repetir as bênçãos que Javé prometeu ao pai dele, o Abraão. Vai agora passar para Jacó. Estão entendendo? Veja o que é que ele vai falar, olha. O Isaac para Jacó. Está disfarçado de Esaú. Este cheiro do meu filho, este cheiro do meu filho é o bom cheiro da terra e dos campos que o Senhor abençoou. Que o Senhor te dê sempre abundância de chuvas para as tuas searas, meu filho. Colheitas ricas e vinho novo. Está vendo? Essas bênçãos é aquelas que nós lemos aqui em Deuteronômio, certo? E diz também respeito aos pais, que nós já explicamos quem são esses pais que o texto está se referindo, certo? Então o velho cego aí começa a repetir essas bênçãos que foi ditas a Abraão e agora está transferindo-as para o Jacó, sem saber, né? Que ele na verdade queria transferir para Esaú, né? Que era um primogênito mais velho. Veja que aí ele diz, olha, que o Senhor te dê sempre abundância de chuvas para as tuas searas, colheitas ricas e vinho novo. O pessoal gostava de beber, viu? Os cristãos dizem que esse povo não bebia. Bebia o que? Isso aqui tomava tanta cachaça que o Noé gostava tanto de cachaça. E tomou eu falo cachaça, é bebida com teor alcoólico, certo? O vinho. Né? Ele fez um tal do vinhedo e ficou de graça. Tem aquele ditado de bunda de. Bunda de bêbado, né? Tem o termo vulgar, né? Não vou falar aqui. A bunda fica mais bonita, né? Então, bunda de bêbado não tem dono, né? Foi assim que surgiu o ditado lá, esse ditado. Lá na historinha lá de Noé. Aí tomou uma cachaça tão grande, ficou de bunda pra cima, disse que teve um filho lá que meteu o dedo no fiofó do velho. Ou meteu outra coisa, ninguém sabe. Certo? Ou deu uma boqueteada no velho, ou coisa desse tipo. Ninguém sabe que festa eles fizeram lá. E o velho, quando acordou, ficou irado, né? Ficou irado. Foi aí que surgiu a história de chicote de bêbado não tem dono. Bom, então, para você ver como esse povo gostava de uma cachaça. Aí os crentes vêm com histórias aí que esse povo era santo, só bebia era suco de uva. Uma piada. Onde as passagens, em diversos momentos, você percebe que eles gostavam de uma cachaça da peste. Certo? Lá no provérbio lá tá cheio de referências à cachaça. Vinho, né? Vinho forte, bebidas fortes que eles faziam uso. Era nada, porra, de nada de suco de uva. Eles gostavam de cachaça mesmo. O tal do Ló, né? No meio da destruição total da cidade, veja a papagaiada que é essas histórias. No meio da destruição total da cidade, o cara deixou tudo, perdeu até o servo, né? Porque ele era ricão, cheio de servo. Só apareceu lá com as filhas, na caverna. A filha e a mulher. Quer dizer, esqueceu até os servos que tinha, né? E
saiu de lá daquela cidade pegando fogo a peste toda. O cara não levou nada, mas a cachaça dele ele não deixou de levar, ele e as filhas, né? A cachaça para ele tomar lá na caverna, que disse que foi se esconder, ele não deixou. Foi lá tomar uma cachaça da peste com minha filha. Olha, comeu as duas filhas sem saber o que estava fazendo. Comia uma de noite, outro dia não sabia quem foi que deitou com ele, nem peste nada. Aí metia a vara na outra no dia seguinte. Quer dizer, o povo vai gostar de uma cachaça daquelas, pessoal. É tomar cachaça de cair mesmo, a ficar como se fosse um epilético. Gostar de uma cachaça. A tomar da cachaça que fumou até a filha sem saber, você imagina? Bom, então, que muitos povos te venham, veja, o Isaac dizendo que muitos povos te venham perante quem? Perante o Jacó, sem saber, né, que está pensando que era Esaú. Aqui muitos povos te venham a servir, tá vendo? Em que sentido esses povos iam pedir as bênçãos lá, que Abraão falou? Lá, que o Javé disse, né? Muito abençoarei por meio de ti todas as nações da terra. Em que sentido ele quer dizer? Porque, eu repito, as bênçãos de Abraão é repetida para Isaac e para Jacó. Aí quando você vai lendo as passagens, aí você vai fazendo um comparativo delas, certo? Entre elas. Aí você vai obtendo o sentido real do que as passagens querem dizer. Veja, que muitos povos te venham a servir e te honrem. Que seja Senhor dos teus irmãos e que te respeitem. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Tá vendo? A promessa de Abraão é esta aqui. Está sendo repetida aqui agora pela boca de Isaac para Jacó. Entendeu? De novo, as mesmas referências. Então, pessoal, quando o texto fala, como nós dissemos, de abençoar as nações da terra por meio de descendente, do descendente, e os que a gente quer pensar que é Jesus, e nós já provamos já que não tem nada a ver de um descendente, são vários filhos. Então a ideia é com relação ao que supostamente ia acontecer com eles quando eles conquistaram os territórios cananeus, certo? Que os povos iam servir a eles, aqui servir a Jacó aqui seria servir aos israelitas, aos hebreus, e honrar eles, certo? E aí Javé diz, o Jacó diz, o Isaac diz para Jacó, pensando que é Esaú, né? Que seja Senhor dos teus irmãos e que te respeitem. Malditos sejam os que te abençoarem, as nações que te abençoarem serão abençoadas, e malditas aquelas que te amaldiçoarem, certo? Ou seja, é a bênção de Abraão. Aí nós vamos ver para frente a bênção para Jacó. Ou para Jacó. Jacó é essa aqui, né? No caso, né? Porque passa de Isaac, né? De Abraão, Isaac e Jacó, certo? Aqui foi a bênção de Isaac para Jacó, certo? Entenderam? Então, absorvemos agora qual é o sentido que o texto quer dizer, de fato. A ideia, portanto, é que os descendentes de Abraão seriam tão abençoados que outras nações viriam pedir bênçãos a esses seus descendentes. Como já dissemos, na verdade, né, antes, né? As outras nações da terra recorreriam aos descendentes de Abraão para serem tão abençoados quanto eles, pessoal. Estão lembrados o que foi que o faraó do Egito pediu antes de mandar os hebreus embora? Veja que a passagem da história do Êxodo envolvendo o faraó do Egito é posterior a Abraão, a Isaac e Jacó, certo? Veja que aquele o faraó diz aí. O faraó convocou Moisés e Arão mesmo durante a noite e disse-lhes: Deixem-nos, vão-se embora já, todos, e sirvam Jeová como pretendem. Levem o gado e os rebanhos. Não deixem de me dar a vossa bênção de despedida. Tá vendo? Olha aqui o cumprimento da promessa de Javé. Eu abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. O faraó pediu a bênção, pessoal, ao povo de Javé, tá vendo? Olha, não deixem de me dar a bênção de despedida. Entenderam? Então mandou chamar Moisés aqui em outra versão. Então mandou chamar Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi a Jeová, como tendes dito. Levai convosco os vossos rebanhos e os vossos gados, como tendes dito. Ide-vos embora. Abençoai-me também a mim. Está vendo? Nação pediu a bênção aos filhos de Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Portanto, os textos nos indicam que essa bênção diz respeito à submissão de outros povos diante de Israel. Tanto isso é verdade que as passagens só nos mostram, em todo o contexto bíblico, um povo sendo chamado de santo, abençoado e nação especial de Javé. Nação de Israel, né? É óbvio. Eis que Jeová, teu Deus, pertence ao céu, e o céu dos céus, a terra e tudo que nela há. Então somente Jeová teve afeição a teus pais para os amar. E o texto dizendo que somente aos pais dos hebreus, que é quem? Abraão, Isaac e Jacó, Javé teve afeição para amar. Teve com outros povos. E escolheu a sua semente. A semente de quem, pessoal? Esses pais aqui, que é Abraão, Isaac e Jacó. Entendeu? Somente Jeová teve afeição a teus pais para os amar, escolheu a sua semente. Depois deles, a semente depois deles. Deles quem? Dos pais. Quem é a semente dos pais? A nação de Israel. Isto é, a vós. Aí diz, a vós, quem é vós? O povo de Israel. Acima de todos os povos, tá vendo? A nação de Israel está acima de todos os povos, pessoal. Quando envolve o amor a Javé. Javé só ama, acima de todos os povos, a nação de Israel. Como hoje se vê. Javé é um deus tribal. Cada tribo tinha um deus, tá entendendo? Não era deus de outra tribo, de outra nação. Era de Israel, pessoal. O Deus não foram eles que criaram? Como é que esse Deus ia amar outros povos, outras nações? Ia ser Deus de outras nações? Só o ignorante que olha para a Bíblia e acha que o Deus da Bíblia é o Deus de todas as nações, né? Deus nacional, né? Muita ignorância. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Está dizendo aí que povo santo é Israel. O Senhor teu Deus te escolheu. Tá vendo? O Senhor teu Deus, o Deus de Israel, tá vendo? E veja a questão da propriedade. O Deus é de propriedade desse povo e esse povo é de propriedade desse Deus. Esse povo não pertence a outro. Esse povo não pertence a outro Deus. Esse Deus também não pertence a outros povos. Somente a Israel. Por quê? Porque esse Deus foi criado por Israel. Entendendo? Para que eu lhe fosses o seu povo. Para que lhe fosses o seu povo. Quem fosse o povo de quem? Esse lhe aqui é quem? O Javé. O seu povo. O povo de Javé. Para que lhe fosse o seu povo. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo, o povo de Javé, o seu povo especial. Para que fosse o seu povo especial. Esse aqui é Javé, na verdade, né? Então, para que lhe fosses o seu povo especial. O povo especial para Javé, certo? De todos os povos que há sobre a terra, tá vendo que privilégio o Israel tinha? Era o único povo amado, adorado, tinha tratos especiais por Javé. Era Israel. Destacaremos mais algumas passagens que esclarecem essa questão de nações sendo abençoadas por meio de Abraão. Vocês viram, né? Um exemplo típico, um exemplo claro no texto bíblico, uma nação sendo abençoada por outra. A nação de Israel abençoando os egípcios, pedindo a bênção, né? Querendo dar a entender que está cumprindo aquela
fala de Javé, né? Os povos pediriam a bênção descendentes de Abraão. Bom, peregrina nesta terra e serei contigo. O Javé dizendo com Abraão, né? Mandando, dizendo que iria peregrinar pelas terras de Canaã e ele seria com Abraão. Veja, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. A ti quem, pessoal? Abraão. E a quem? A descendência de Abraão. A descendência de Abraão é um filho só, é? O que eles querem dizer aqui? Não, a nação de Israel. Darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão. Tá vendo? O teu pai. É Gênesis 26, 3, 4. Veja, esse Gênesis 26 aqui é com relação a Isaac, certo? Exatamente. Aqui está lembrado que nós falamos que as bênçãos é para Abraão, Isaac e Jacó são as mesmas? Nós vimos o Isaac conferindo as bênçãos para o Jacó, pensando que era Esaú, né? Aqui nós vamos ver o Javé falando das bênçãos para Isaac, certo? Veja aí. Peregrina, Isaac, nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti, Isaac, e a tua descendência, Isaac, a bênção, está vendo que a bênção é a mesma? Porque a ti, Isaac, e a tua descendência, Isaac, eu darei todas estas terras. Quem é a descendência de Isaac, pessoal? Quem é que aparece como descendência de Isaac? O Esaú e o Jacó. Só que o Esaú é rejeitado, ele perde a primogenitura. O Javé só quer abençoar é o Jacó. Mesmo por meio de uma mentira lá que ele faz, como já falamos, né? Coisa de lenda, né? Então, a descendência do Isaac é Esaú e Jacó. Só que o Esaú, o chamado Edom, é rejeitado e só quem é abençoado de fato é o Jacó. Por quê, pessoal? Porque é esse Jacó que dá origem às 12 tribos de Israel, que é o povo preferido de Javé. Tá entendendo? Ele não vai querer o Esaú. Tá entendendo? Por isso que a lenda faz essa simulação aí, dizer que o Esaú foi menos amado, o Esaú era fuleiro, essa conversa toda, tá entendendo? Por quê? Porque a bênção tem que ser direcionada para a nação de Israel. E quem é que dá origem à nação de Israel? Jacó. Certo? Aí aqui ele passa a repetir a mesma bênção que ele falou para Abraão, né? Agora para Isaac, ó, que é o filho de Abraão. Porque a ti, Isaac, e a ti e a tua descendência darei todas estas terras. Que terra, pessoal? As terras de Canaã. Tá vendo? Que não tem nada de descendente de Jesus, essa papagaiada toda. Darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão. Tá vendo? O Javé dizendo que ia confirmar o juramento dessa forma, estaria confirmando o juramento que fez Abraão, o pai de Isaac. Diz que ia estar confirmando o juramento de Abraão, o pai dele, abençoando a ele e ao descendente dele, dando as terras que o pai dele, Abraão, andou peregrinando. Aí diz, olha, e multiplicarei a tua descendência, Isaac, como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras. Vocês ainda têm dúvida que as promessas são as mesmas? Acredito que não, né? As promessas são sempre a mesma. E não poderia ser diferente, né? Porque ele prometeu para ele e para os descendentes, né? Os descendentes de Abraão, Isaac e depois Jacó. Então não pode ser diferente. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e darei à tua descendência todas estas terras, as terras de Canaã. E por meio dela, de quem, pessoal? Dela quem? A descendência. Por meio da descendência. Que descendência, pessoal? A nação de Israel, é óbvio, né? Serão benditas todas as nações da terra. Aí serão benditas todas as nações da terra. Por meio de quem, pessoal? A descendência de Abraão. E essa descendência Aí vamos pensar. E essa descendência aqui, pessoal, que o texto está se referindo? Nossa, se for muito ruim na interpretação do texto, né, meu filho? Aqui é uma simples análise, né? Veja. Por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Eu lhe pergunto. Todas as nações da terra seriam benditas por meio de quem? Por meio da descendência de Isaac. Por meio da descendência de Isaac. E quem é a descendência de Isaac? É Jesus, é? Porque essa descendência aqui não é uma pessoa. São várias pessoas.
Quem são essas várias pessoas, pessoal? O povo de Israel. Tá entendendo? É Jesus? Só um analfabeto, né? Para entender isso, né? Olha, dela, por meio dela, ou seja, quem é essa dela? A descendência de Isaac. O que é que essa descendência de Isaac vai fazer com as outras nações? Vão abençoar todas as nações. Aí eu lhe pergunto, essa descendência é uma pessoa? Não. Então como é que você está dizendo que o que Abraão, o Abraão quando disse que todas as nações da terra, já vai dizendo a Abraão, né, que por meio do seu descendente, ou por meio de ti, todas as nações da terra seriam abençoadas. Você achar que ali é Jesus? Se a descendência refere-se à nação de Israel ou aos filhos de Abraão mediante Isaac e Jacó. Está vendo que você está sendo enganado? Você está sendo feito de trouxa? Acorde. Acorde. Eu não estou mandando você ser ateu, não. Estou dizendo que é para você acordar e deixar de ser trouxa. Você quer acreditar nisso? Acredita. Agora, acredite sabendo que você está sendo enganado. Não tem nada de Velho Testamento falar de Jesus, essas promessas inventadas lá no Novo Testamento. Tudo conversa furada. E sonhou. Eis uma escada posta na terra. Sim, eu ia falar aqui. Sim, e aqui envolve, né, que as nações que fossem pedir as bênçãos, né, seriam abençoadas, e as que amaldiçoassem esse povo seriam amaldiçoados, certo? As bênçãos são as mesmas. E sonhou, eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava no céu. Isso aqui é a historinha de Jacó, né, quando ele está fugindo lá, salvo me engano, lá de Esaú, né? Depois que ele fez a presepada, né, ele volta da terra, né, do pai de Rebeca, que é Labão, meio do caminho, né, ele estava uma escada, essa coisa do tipo, né, anjos subindo e descendo do céu. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Também uma referência aqui, pessoal, primitiva. Diz que era muito comum essas referências, de aparecer escada, ou coisa do tipo, torre, né, que fazia ligações entre o céu e a terra. Aí deuses subiam e desciam por essa escada, ou por esses... Por algo similar a uma escada, né, subiam e desciam, né. Aqui eles falam que seriam anjos que subiam e desciam. Por quê? Porque eles construíram essa ideia de deuses, né? Eles diziam que eram anjos, mas aqui, na verdade, na primitiva cultura deles, o que existia nessas referências de escada, que fazia ligações entre o céu e a terra, eram deuses que subiam e desciam. Certo? Mas aqui a construção é monoteísta, que eles tentam implantar aqui o monoteísmo, aí diz que foram anjos que subiam e desciam nessa escada. Certo? Bom, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse, veja o que, é que ele vai dizer aí. Está falando agora para Jacó, pessoal. O Javé, nós vimos ele falando as promessas para Abraão, falando as promessas para Isaac, que é filho de Abraão. E agora o Javé vai falar para Jacó. Nós vimos o Jacó, aliás, o Isaac falando para Isaac. Nós vimos o Isaac falando para o Jacó, que fingia ser Esaú, certo? Mas nós não vimos as declarações de Javé diretamente para Jacó. É agora que nós vamos ver. E nós já vimos as declarações de Javé para Abraão, vimos as declarações de Javé para Isaac, mas nós não vimos as declarações de Javé para Jacó. Tá entendendo? Nós vimos as declarações de Isaac para Jacó, correto? Agora nós vamos ver as declarações de Javé para Jacó. Vejam. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: olha o que é que Javé disse num sonho lá para Jacó. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor Deus de teu pai. Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai. Olha, Abraão teu pai. E o Deus de Isaque. E o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. A referência aqui que ele chama de Abraão, teu pai, é porque, né, nessa cadeia de ascendentes, os mais velhos é tratados como pai, certo? Mas o pai dele mesmo aqui, o pai de Jacó, é esse aqui, o Isaac. Né? Mas como esse aqui ó, é filho desse, então esse aqui vai se constituir pai do filho desse, certo? É uma coisa muito conhecida para quem conhece a Bíblia, né? Saber dessas referências, né? De chamar um ascendente mais distante de pai, certo? Bom, então o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, esta terra, né, ele daria, né,
eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, que estava deitado, né? Estava sonhando, né? Aí o Javé está dizendo, né? Nessa terra que você está deitado, Jacó, eu darei a ti, você, Jacó, e a tua descendência. Eu pergunto, Jacó só teve um descendente? Foi? Um homem só foi? Teve vários filhos. Além da conta que ele teve 13, né? Nesses 13 inclui a mulher de Nar, certo? Então, essa descendência aqui, que ele disse que ia dar a terra, é um homem? É um indivíduo? Não é, né? São vários. São vários. São os vários filhos de Jacó. E por sua vez vai constituir a nação de Israel. Que supostamente na lente seria milhões, né? Certo? Então, pessoal, outra análise que nos comprova, que nos dá certeza que descendente ali nunca foi um indivíduo, uma pessoa, mas uma gama de pessoas saindo de um tronco e sendo seus filhos, né? E a tua descendência será como o pó da terra. Veja, essa descendência aqui, ó, seria como o pó da terra. Jesus, houve vários Jesus, foi? Quantos Jesus houve? O tal do Jesus cristão, né? Houve quantos Jesus? Você achar que aqui a descendência é Jesus e aplicar essa, porque lembre-se que as promessas desses três patriarcas são as mesmas, né? Então você não pode dizer que um é Jesus, outro não é, e assim por diante, certo? Então todas apontam que esse descendente é a nação de Israel, certo? São filhos. Então, aí diz aí, a tua descendência, que nós já vimos, né, em outras passagens, né, a ideia de multiplicação dessa descendência, provando que não é Jesus por nenhuma. É a nação de Israel. E a tua descendência será como o pó da terra. Ou seja, essa descendência seria multiplicada, como outros passagens já nos disseram. E estender-se-á ao ocidente. Veja, a descendência dele, os filhos dele, ia se estender como o pó da terra, ia se estender até o ocidente, e ao oriente, e ao norte e ao sul. Era gente só a peste, né? Que ia ser, né? Era hebreu para a desgraça que ia ter. E em ti e na tua descendência, olha, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aí eu lhe pergunto, cristão, é Jesus o descendente que abençoa todas as nações? É Jesus, cristão? Não é, meu filho. Não é. Você está sendo enganado. Está vendo como as passagens são claras? Serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, Jacó, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar, ou seja, farei você voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Ele disse que não ia abandonar ele, né, o Jacó, até que tivesse cumprido o que ele tivesse falado. O que era que ele estava querendo cumprir? De o tornar muito, né? Como o pó da areia e como as estrelas do céu, e de dar a ele e a seus filhos, no caso, seus descendentes, as terras dos cananeus. Certo? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, aqui é outra vez, é o mesmo capítulo, né? A mesma passagem, só que em outra versão. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, do teu pai Isaque. Esta terra em que estás deitado é tua. Nunca foi, né? Mentiroso. Dar-te a ti e aos seus descendentes. Aqui deixa mais claro aí. Não fala nem descendente, já fala, bota no plural. Já descartando Jesus já de cara. Porque serás tantos descendentes, serão tantos descendentes, não é um só descendente. Como o pó da terra, onde cobrir a terra do oriente ao ocidente, do sul ao norte, do norte ao sul. E todas as nações da terra serão abençoadas por intermédio de ti. Veja, é por meio de ti, pessoal, e deles. Aqui, e como em outros passagens que já mostrei, descarta essa ideia de Jesus. Vê? Essas nações da terra que seriam abençoadas, não seriam abençoadas por um descendente. É por meio, que ele sempre fala, lá no caso de Abraão, era por meio de Abraão e o descendente de Abraão. Depois vai para Isaac, então as nações da terra serão abençoadas por Isaac e pelo descendente de Isaac. Aí vem para Jacó, agora diz, olha, todas as nações da terra seriam abençoadas por meio de Jacó e por meio deles, ou seja, por meio dos descendentes de Jacó. É Jesus, é? Fala sério, meu filho.
As promessas que foram feitas a Abraão são as mesmas que foram feitas a Isaac e Jacó, como já dissemos, né? Dessa forma, elas são passagens com as mesmas ideias. O descendente mencionado na passagem que diz respeito a Abraão não poderia ser diferente do que mencionado nas passagens concernentes a Isaac e Jacó. As bênçãos presentes na passagem que envolve Abraão são as mesmas que são dirigidas a Isaac e Jacó, como nós provamos no texto, nas diferentes passagens bíblicas. Agora veremos as mentiras de Paulo. Agora vocês vão ver como os cristãos do primeiro século eram mentirosos. Vocês entenderam, né? Viram que descendente aqui não tem como ser um. São vários, né? São os filhos, né? Veja o mentiroso como é que a crença cristã, que está toda lá sentada no Novo Testamento, era formulada por meio de mentiras, desde o primeiro século. Agora vemos as mentiras de Paulo, o apóstolo para as nações cristãs. Ele disse que Paulo era o apóstolo para as nações, né? Eu estou chamando aqui para as nações cristãs, né? Para enrolar esses, né? Veja, como acabamos de demonstrar, não há mínima chance de que o escritor do Gênesis estivesse referindo a Jesus, vez que o termo descendente sequer diz respeito a uma pessoa, certo? E nós vimos a questão lá das bênçãos, não tem nada a ver como eles estão dizendo que essa bênção seria, né? Mas contrariando tudo que está no texto hebraico, como nós vimos, vejam as declarações de Paulo, o mentiroso, veja. Porém, não é como se a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos os que são de Israel, são israelitas, nem por serem descendência de Abraão. São todos filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são filhos de Deus, os filhos da carne, mas os filhos da promessa são considerados como descendência. Certo. A palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Ele tenta dizer que esse descendente é uma pessoa, que ele quer dizer que é Cristo, mas é mentira. Como nós vimos, os descendentes são vários, não é um só. Está entendendo? É só em probation, certo? Aí veja o que é que ele vai dizer mais concretamente. Vamos lá. O ignorante Paulo esqueceu que a nação escolhida do Deus hebreu é a de Israel. É por isso que o texto hebraico, embora apresente Abraão tendo outros filhos como Ismael e outros, é só através de Isaac que viria, né? Que viria o povo que Yahvé quer como seu. Os ismaelitas, os midianitas, são apresentados no Velho Testamento como sendo filhos de Abraão, porém não são os filhos pelos quais Yahvé abençoaria outras nações, né? Ismael, isso aí, não são aqueles que a Bíblia fala que seria abençoar todas as nações da terra. Esses aí seria quem? Os filhos de Abraão por meio de Isaac e Jacó, certo? São esses povos que saem de Abraão e os que deveriam pedir as bênçãos aos descendentes de Abraão por meio de Isaac. Para que... veja que aqui Paulo ainda continua a falar. Eu falo Paulo porque eles entendem que foi Paulo que escreveu essas bobagens todas, certo? Mas, como eu sempre falo em outros vídeos, quando menciono a questão de Paulo, hoje se sabe que a maioria dessas cartas aí, nem Paulo foi que escreveu porra nenhuma, né? Para que sobre os gentios viesse a bênção de Abraão, veja. Para que sobre os gentios viesse a bênção de Abraão. Por quê? Porque o texto lá de Gênesis diz que todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão. Aí todas as nações da terra são nações gentias. Aí ele faz essa aplicação aqui, tá entendendo? Olha, para que sobre os gentios, ou seja, todas as nações da terra, viessem a bênção de Abraão, viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo. Mentira! Em Jesus Cristo. Olha que absurdo. Porque lá, né, por meio do descendente dele, é que abençoaria todas as nações da terra, né? Mas o descendente ali não é um. E nem sequer pode se cogitar que seja Jesus. É um absurdo. Para que sobre os gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Irmãos, falo como um homem mentiroso, né? Ainda que a aliança seja só de homem, contudo, uma vez confirmada, ninguém anula ou lhe acrescenta coisa alguma. E ele acrescentou, né? Porque as promessas foram feitas por Yahvé, né? Que o texto ainda diz que ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar. Ele vem e acrescenta Jesus no meio, mentiroso.
Ora, a Abraão foram feitas as promessas. Veja, repare, que absurda. Ora, a Abraão foram feitas as promessas. E nós vimos quais eram as promessas, né? E a sua semente. Veja, e a sua semente. Nós vimos quem é a semente de Abraão. Não diz, aí diz aí, o texto não diz. E as sementes, um analfabeto, pessoal. Aí esse pessoal diz que esse Paulo era um erudito que estudou como é o nome do rabino? Era o nome do cara, rapaz, é Atos que fala dele, eu sempre esqueço o nome dele. Tá na língua, esqueci. Gamaliel, pronto, me lembrei. Gamaliel, diz que esse Paulo estudou aos pés de Gamaliel, mentiroso, rapaz. Como é que Gamaliel, um conhecedor da cultura hebraica, da língua hebraica, ia ensinar uma mentira dessa para Paulo? De dizer que ali a semente se refere a um descendente somente. Veja que mentiroso, bicho mentiroso. A Bíblia não diz, ele está dizendo que as escrituras, o Velho Testamento não diz, e as sementes, como falando de muitos, mas como de um, e a tua semente, a qual é Cristo. Mentiroso da peste, vamos dizer logo assim, né? É brincadeira. Nós já vimos claramente, né, que o termo semente ali seriam filhos, descendentes. Não é um descendente. Certo? E ele atesta aqui dizendo que é um descendente. Filha da puta mentiroso. Aí diz que esse descendente é Jesus Cristo. Entenderam? Como esse povo é mentiroso? Crença fundada na mentira, para enganar outros. Note que as afirmações de Paulo não têm amparo nas escrituras dos hebreus. Não tem. É simplesmente ele falando merda, né? Como o povo na época era analfabeto, né? Pode ser que se eles existiam, a maioria do povo era analfabeto, não tinha porra nenhuma de escritura judaica na mão, porque naquela época não era como hoje, que todo crente tem uma Bíblia debaixo do sovaco, né? Naquela época não era assim. Eram contadas era contado os que possuíam uma tal escritura na mão, né? E só as sinagogas tinham, né? Não era todo judeu que tinha uma escritura para ficar lendo. Tudo isso é meramente conclusões suas, de Paulo. O texto, como já dissemos, nunca disse isso ou deixou que entendêssemos o que ele afirma. Não tem, o contexto não diz nada de que ali seria um descendente. O contexto sempre aponta para vários descendentes como sendo filhos desses patriarcas. Não tem nada a ver o que esse mentiroso, sem vergonha, canalha, está falando no Velho Testamento ou no Novo Testamento. Para enganar, e como enganou muitos trouxas no primeiro século e até nosso tempo, né? Que muitos acreditam que esse impostor de escritor inspirado, que nunca foi nenhum deles, essas declarações mentirosas, deturpadas do Velho Testamento. As deturpações dos escritos dos hebreus por meio dos cristãos não é coisa de agora, como nós podemos ver, constatar nessas afirmações desse mentiroso sem vergonha chamado Paulo. Eu tenho uns 2 ou 3 vídeos aqui que eu mostro, né, que Paulo era um mentiroso. E tem outros textos para disponibilizar, mostrando outras mentiras desse canalha mentiroso. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha compreendido, absorvido a ideia, né, das passagens bíblicas concernente ao descendente, que os cristãos muitas das vezes menciona que Jesus havia sido profetizado há milhares de anos. É tudo mentira. Mentira dos que ensinam essas coisas e bobagem daqueles que as repetem, porque eles repetem por ignorância, né? Por não saber. Só repete aquele discursozinho e lhe é passado nas igrejas, nesses livrinhos, nessas revistinhas, desses pastores e padres que só querem o que eles podem dar. É os 10%, as contribuições, comprar esses cursos de teologia voltado para entendimento da Bíblia, no sentido que eles querem que as pessoas entendam que é tudo mentira, e assim por diante, certo? Curso de arqueologia bíblica de uns e outros aí, que é só para enganar os trouxas. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Dê o like, dislike. Dislike, sempre esqueço o negócio de dislike.
Não tem mais dislike, né? Então deem o like, deixe seus comentários e até o próximo vídeo.